Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no último programa nós começamos mais um artigo do nosso catecismo que trata da transmissão da revelação divina. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Por isso é preciso que Jesus Cristo seja anunciado a todos os povos, a todas as nações. E assim que a revelação, que está fechada com a morte do último dos apóstolos, que essa revelação chegue até o confim do mundo. Então, no parágrafo 75, nós começamos a falar sobre a tradição apostólica. Jesus não escreveu nada, Jesus ele anunciou o reino de Deus, ele instaurou o reino de Deus, mais do que fundador da igreja, ele é o seu fundamento permanente, e, no entanto, ele ordenou aos apóstolos que anunciassem o evangelho a toda criatura. E no parágrafo 76, nós vimos como existem duas formas de transmissão do evangelho segundo a ordem do Senhor. Essa transmissão pode ser feita oralmente ou por escrito. Oralmente, os próprios apóstolos, na sua pregação oral, também nos seus exemplos, nas suas ações, eles transmitiram aquelas coisas que eles ou receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. Como assim? Certamente muita coisa que os apóstolos fizeram, eles aprenderam diretamente de Cristo. Por exemplo, a celebração da Eucaristia. Do Senhor eu aprendi o que passo a ensinar, que o Senhor, na última ceia, tomou o pão em suas mãos, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo, tomai todos e comei. Então aqui os apóstolos transmitem o que eles ouviram de Jesus. Da mesma maneira, os milagres de Jesus, eles comunicam o que eles viram, o que eles testemunharam. Da mesma maneira, os discursos, os ensinamentos de Jesus. Mas os apóstolos também transmitiram coisas que lhes foram sugeridas pelo próprio Espírito Santo. O caso do apóstolo Paulo, que tem reflexões belíssimas sobre a natureza do próprio Evangelho e sobre a missão de Jesus. E Paulo fez isso sem ter conhecido Jesus segundo a carne. Então, Paulo não simplesmente reproduz aquilo que Jesus tinha dito e feito, mas ele acrescenta as suas próprias reflexões, sempre inspirado pelo Espírito Santo. Nos Atos dos Apóstolos, nós temos um evento fundamental para a autoconsciência que a igreja tinha de si mesma. Paulo e Barnabé começaram a anunciar o evangelho aos pagãos, enquanto Pedro e Tiago e outros ficaram na própria Palestina. Surgiu uma querela entre aqueles que, chamados judaizantes, afirmavam que antes de ser cristão era preciso ser judeu. Ou seja, era preciso se fazer circuncidar como os judeus fazem. Enquanto que Paulo, ele mesmo judeu, mas tendo descoberto ou sendo movido por uma ação do Espírito Santo para anunciar o evangelho já àqueles que não eram filhos de Abraão segundo a carne, Paulo dizia que se é preciso circuncidar, se é preciso cumprir a lei de Moisés, então o sacrifício de Jesus foi em vão. Reuniu-se então em Jerusalém o chamado Concílio de Jerusalém, que não era bem um concílio, mas em todos os casos estavam reunidos em Jerusalém os apóstolos que ali residiam, os notáveis, né, da comunidade, os presbíteros e os anciãos, e Paulo e Barnabé foram até eles, e ali houve uma discussão comandada por Tiago, que podemos considerar era o bispo ou o chefe da igreja de Jerusalém. Testemunhos de um, testemunhos de outro, o próprio Pedro foi fundamental, porque Pedro mesmo tinha sido conduzido pelo Espírito a anunciar o evangelho a Cornélio, que era um pagão,
e ele testemunhou que Cornélio e sua casa ficaram cheios do Espírito Santo, sendo pagãos, portanto, sem a circuncisão, e a igreja toma uma decisão muito importante. Aprove ao Espírito Santo e a nós não vos impor outro peso, senão observar aquelas coisas, evitar as carnes sufocadas aos ídolos e mais algumas observações. Ou seja, havia um preceito do Antigo Testamento dado pelo próprio Deus a Abraão e depois a Moisés. A circuncisão, ela era um sinal externo. A circuncisão, só para ter uma ideia, era uma espécie de operação de fimose. Era uma incisão, uma marca que se fazia no pênis da criança e que se tornava uma espécie de sinal externo de pertença ao povo. Não era simplesmente uma cirurgia para a higiene, como hoje ela se realiza nos nossos hospitais. Mas era um sinal externo de pertença. Jesus não tinha falado nada sobre o assunto, porque se Jesus tivesse falado, a solução seria muito simples. Surgiu a dúvida. Cornélio foi batizado sem ser circuncidado, mas aqueles judeus que tinham se convertido ao Evangelho achavam que era muito duro abandonar a circuncisão. A igreja se reúne em Jerusalém e, na ausência física de Jesus, os apóstolos percebem que tinham, a partir de agora, que conduzir o rebanho de Cristo até a sua volta. E assim, guiados pelo Espírito e com essa consciência, eles tomam uma decisão. Aprove ao Espírito Santo e a nós não vos impor esse peso. Então vejam, os apóstolos, eles transmitiram o Evangelho oralmente, seja pela sua pregação oral, pelos seus exemplos, também pelas suas ações. Eles transmitiram, então, aquelas coisas que eles receberam diretamente de Jesus, ou então aprenderam das sugestões do Espírito Santo, que os inspirava nas novas situações do anúncio do Evangelho. Ou então por escrito. Aqueles apóstolos e homens apostólicos, que sob a inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. Tudo isso aqui é uma citação, de novo, da Constituição Dogmática Dei Verbum, sobre a Palavra de Deus, Constituição do Concílio Ecumênico Vaticano II. Por que aqui está dizendo apóstolos e varões apostólicos? Por exemplo, São Lucas não conheceu Jesus. São Lucas não era do grupo dos 12. São Marcos também não conheceu Jesus, ou se conheceu, provavelmente era muito jovem. Seja como for, não era do grupo dos 12. Paulo, menos ainda. Esse, com certeza, não conheceu Jesus segundo a carne. São Lucas, no início do seu evangelho, diz: depois de ter investigado e entrevistado e perguntado àqueles que foram testemunhas desde o começo, então ele escreve tanto o seu evangelho quanto os Atos dos Apóstolos. Aliás, é interessante que nos Atos dos Apóstolos, a uma certa altura, até um certo momento, Lucas fala em terceira pessoa. Pedro e João foram, e então os apóstolos foram. A partir de um determinado momento, chamada seção nós, ele começa a falar em primeira pessoa. A partir de então, nós fomos. Então, aí é que ele entra no barco, né, digamos assim, dos missionários. Então, homens apostólicos, que não eram necessariamente do grupo dos 12, mas que colocaram por escrito a mensagem da salvação. Então, concluindo, a tradição apostólica, ou melhor, a transmissão do evangelho, se deu oralmente ou por escrito a partir da missão dos apóstolos. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza hoje e sempre à vida eterna. Amém.